El Ministerio Nicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parrella, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Paz de Cristo, aqui estamos nós, novamente, Ministério Nicristo, direto do Rio de Janeiro. Quem está falando é a Luciana Aguiar, missionária Luciana Aguiar, esposa do pastor Marcelo Parrella. E nessa tarde, quem vai estar trazendo a palavra sou eu, vou estar meditando com vocês na palavra de Deus, continuando o estudo sobre o livro de Atos. O nosso pastor Marcelo Parrella ainda se encontra um pouquinho com a voz meio rouca, devido a uma forte gripe que ele teve durante essa semana, né? Muita gente aqui no Rio de Janeiro com gripe, resfriado, mas graças a Deus ele já está bem melhor, tá? Já está o pessoal que esteve orando, os irmãos que estiveram orando aí de todas as partes do mundo, ele já se encontra bem melhor. Somente a voz que ainda está meio prejudicada, por isso ele não vai estar trazendo a palavra, porque ele está evitando falar agora para poder recuperar a voz e aí voltar com força total, pregando a semana inteira, como ele sempre faz, né? Como eu já estou recuperada, já bem melhor também, e com a voz perfeita, né? Graças a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Hoje eu vou estar trazendo a reunião aqui, o culto, né? Temos alguns irmãos também resfriados, nossos colaboradores, nossos missionários também estão resfriados, eu peço as orações por eles. É um andaço que está tendo aqui no Rio de Janeiro, né? Graças a Deus não é nada tão grave, né? Estão sendo tratados tanto no físico como no espiritual, já estão melhorando, nossos missionários, missionário, o pastor Ricardo, a nossa obreira Elizabeth também estão resfriadíssimos, mas também se recuperando, por isso também não estão falando, porque estão recuperando a voz. Mas nós estamos num mundo que nós sabemos, né, que nesse mundo nós temos aflições. Muitas vezes o nosso corpo físico ele se encontra um pouco mais fraco devido à correria do dia a dia, muitas vezes, né, devido a gente estar exposto a várias coisas no nosso dia a dia. Mas Deus fortalece a nossa alma, Deus fortalece o nosso espírito e Deus fortalece também a nossa saúde, e Ele nos ensina a cuidar da saúde. Muitas vezes a gente espera até ficar resfriado ou gripado, ou às vezes a gente espera ficar doente para entender que a gente precisa dar atenção também para o corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Ou não, tem pessoas que sempre cuidam, mas muitas vezes a gente no corre-corre do dia a dia, se preocupa tanto com o trabalho, se preocupa tanto com tantas coisas e afazeres, e a gente esquece de dar aquela atenção necessária ao templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo também o Senhor nos deu para administrar. O nosso corpo é a morada do Espírito de Deus, né? Paulo deixa bem claro aos Coríntios que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Que nós somos a morada do Senhor, e essa morada, tanto espiritual como fisicamente, ela tem que estar sendo bem administrada. Mas às vezes não é por maldade, é porque a gente vive numa sociedade que muitas vezes nos cobra tanto, né? São tantos os afazeres, trabalho, cuidar de casa, principalmente as mulheres, né? E a gente trabalha tantas horas, se dedica tantas horas a tantas atividades, que às vezes a gente deixa a desejar naquele descanso do corpo, naquela alimentação que a gente tem que estar prezando mais por ela, né? Uma alimentação mais saudável. E depois o nosso corpo, como uma máquina que uma máquina perfeita que Deus criou, perfeitíssima, né? A obra-prima de Deus, mas que é toda uma engenharia, né? Foi que Deus criou, que tudo está interligado e precisa de um cuidado específico, né? A gente deixa de lado e claro que essa máquina precisa de revisão, precisa estar tendo atenção sempre com ela, né? E às vezes ela começa a cobrar, né? Um cuidado mais forte, um cuidado mais, uma atenção maior, né? Então, todos os momentos que a Bíblia fala, né, que nosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis.
até a vinda do Senhor. E isso também vem de Deus, né? Cuidar, administrar o corpo, administrar a saúde. E como, né? Você dando atenção a uma boa alimentação, alimentação dentro das nossas possibilidades, mais natural, mais saudável, uma noite de sono bem dormida. E é bom quando a gente tem Cristo, porque ele nos dá essa possibilidade de ter uma noite de sono mais dormida, mais bem dormida, né? A gente, como o Davi fala, né? Eu me deitei e logo peguei no sono, né? Porque o Senhor está comigo. E quando Deus está conosco, até do nosso sono Ele cuida de todos os momentos. Ele cuida de tudo. Bom, hoje nós vamos estar meditando aqui no livro de Atos. Eu quero saudar os nossos irmãos que estão presentes conosco aí nessa live, tá? Nossos missionários, missionária Roberta, missionária Euseni, que está sempre conosco, e os outros que estão aí presentes, seja ao vivo, seja nessa gravação que está sendo feita. Que Deus os abençoe e fale com vocês. Amém? Então, eu sempre que eu começo a falar aqui, eu sempre tenho uma responsabilidade, temos aqui, né, no nosso ministério muito grande, de saber que nós estamos levando a palavra do Criador. É uma coisa muito séria, a gente tem que estar levando com muita responsabilidade. Tudo que é falado em nome do Criador é muita responsabilidade, tem que estar bem dentro daquilo, né, do Evangelho de Cristo, das Escrituras Sagradas. A gente não pode estar criando sofismas, a gente não pode estar criando achismos, mas a gente tem que estar muito bem equilibrado, e o Ministério de Cristo, ele preza muito pela palavra, não é? Jesus é o verbo, ele é a palavra manifesta em carne. Então a palavra, ela cura, a palavra, ela liberta. Deus fez o mundo pela palavra, pela sua palavra, né? O poder da palavra não vem de nós mesmos. As pessoas que falam assim, há poder nas suas palavras, mas há poder nas nossas palavras quando as nossas palavras vêm pela direção do Espírito do Criador da palavra, não é? Aquele que criou os céus e a terra pela palavra. Então é tanta responsabilidade que a gente tem quando a gente prega o Evangelho. A gente vê hoje em dia, né, tanta gente pregando por aí, né, dizendo que está pregando a Bíblia, mas a gente tem que estar igual os crentes de Bereia, como, né, Paulo os mencionou. Os crentes bereanos, eles estavam ali com as escrituras abertas e confirmando tudo que era pregado, né? Por quê? Porque Deus, ele é amor. Deus é misericordioso, mas Deus é santo, puro e justo. Ele é íntegro. E se alguém quer segui-lo, a primeira coisa que tem que pensar é integridade, justiça. Não é? Sim, amor. O amor foi demonstrado quando ele deu seu único filho para morrer na cruz. Quando Jesus se deixou crucificar por amor a nós, ele não negou a sua vida. Ele desceu da sua glória para nos dar oportunidade, né, de redenção, de estar de novo em comunhão com o Criador. Mas também Deus, além de amor, ele é justiça. Porque o amor sem a justiça não sobrevive. Né? Amor vem junto com justiça. Onde há injustiça, a falta de amor. Né? A falta de amor a alguém. A gente está defraudando alguém quando a gente é injusto. A gente está deixando de dar o direito de alguém, a gente está deixando de amar alguém. Não é? Então, essas coisas andam juntas. Amém? Vamos abrir agora no livro de Atos, né? Continuar meditando aqui na última oportunidade que eu tive de estar trazendo a palavra. Estava falando aqui um pouquinho do livro de Atos, que é um livro fundamental para a igreja. O que é Atos, né? São feitos, são coisas que estão sendo realizadas, atos, atitudes. E que atitudes são essas? Que feitos são esses? Os feitos de Cristo, continuados pela igreja, pelas mãos da igreja, que a princípio foram os apóstolos e depois chegou aos gentios, né, os judeus, depois aos gentios e todo mundo, e hoje chegou até nós. Nós somos aqueles que continuam escrevendo esses feitos, né, que começaram na igreja primitiva. Então a gente parou na última oportunidade que estivemos falando, não é,
a gente falou sobre a cura do coxo, depois falamos sobre a perseguição que houve devido à cura daquele coxo lá em capítulo 4, que Pedro e João foram presos, né, pelo amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho. Vou pedir meu esposo ali um instantinho que esteja, querido, por favor, esteja desligando ali para mim, por favor. Então, continuando aqui. Atos, né, a gente parou em Atos 4 da última vez, em que os nossos queridos irmãos, né, Pedro e João, eles foram levados ao Sinédrio, eles foram interrogados, eles foram presos porque haviam feito um milagre em nome de Jesus, né? Hoje em dia é tão fácil pegar o Evangelho, hoje em dia, que maravilha, eu tô aqui falando com você através da internet, tanta gente aí falando de Cristo, todo mundo fala em Cristo, todo mundo pega a Bíblia, todo mundo pode ler a Bíblia, mas naqueles primórdios era complicado falar de Jesus ainda, porque Jesus havia mexido nas estruturas da época, tanto dos religiosos, né, dos judeus, que esperavam aquele homem poderoso, politicamente falando, e que libertasse a nação de Israel pelas armas, e aí veio um homem pregando o reino de Deus, falando que era o filho de Deus, né, que foi considerado uma blasfêmia, e dizendo que tinha que perdoar aos inimigos, amar o seu inimigo, pagar o mal com o bem, e aí se quebrou toda uma expectativa de libertação de um povo que estava cativo, politicamente, escravo, né, ali pelos romanos, e queria o quê? Queria algo na esfera material, mais até do que na esfera espiritual. Mas aí Jesus veio e deu prioridade ao quê? A liberdade da alma, do espírito, perdão dos pecados, isso que Deus estava interessado, para então depois, né, realizar essa obra de libertação material. E quando eles corroboram a palavra de Cristo ressuscitado, dizem que ele ressuscitou, né, e aparece ali, né, pregando a ressurreição, eles foram testemunhas disso, eles mexem naquela estrutura de novo, aqueles religiosos que achavam que tinham conseguido abafar a Cristo, o caminho, e aí eles começam a realizar milagres em nome de Jesus. Jesus falou, em meu nome vocês vão fazer milagres. E começa ali o cumprimento daquilo que Jesus tinha prometido para a igreja que ele ia continuar fazendo. Com Paulo, né, com Pedro, com João, depois com Paulo, primeiro Pedro e João, né, e ali os outros discípulos. E aí eles foram presos, só que olha que coisa interessante, a igreja estava ali em oração, não é? A igreja se reunia, estava ali em oração, mostrando o poder da oração ali no capítulo 4, né, e orando, e eles foram soltos, né, a gente foi até essa parte aí, que eles foram soltos, né, e continuavam, eles não pararam, eles não se intimidaram, porque foram presos pelo nome de Jesus. Pedro continuou pregando, João continuou pregando, né. Bom, a partir do versículo 32, então a gente vai hoje começar a meditar aqui, né? 31, perdão. Tendo orado, eles tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha que coisa interessante, né? Olha o poder da oração. O lugar que eles estavam reunidos ali tremeu, né? E ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam. Os apóstolos ali, eles não estavam aceitando as doações dos irmãos da igreja, né, que vendiam suas propriedades, para que eles criassem um patrimônio próprio, não. A gente está vendo aqui que eles não cobravam as bênçãos de Deus e nem falavam, olha, toma aqui que Deus vai te dar em troca, que se você for lá e vender tua casa, Deus vai abrir a janela do céu. Não era isso, não. A gente vai deixar bem claro que quando eles faziam isso, deixa bem claro que eles tinham tudo em comum. O interesse era ajudar os necessitados. Quando aqueles irmãos vendiam suas propriedades, os apóstolos aceitavam que eles estivessem vendendo suas propriedades, não era porque Deus precisava das propriedades deles, não era porque Deus vendia suas bênçãos através dos apóstolos, nem que os apóstolos vendiam as bênçãos e queriam que eles vendessem as suas propriedades e depositassem aos seus pés para que ficassem para eles, para que eles construíssem patrimônios próprios, de jeito nenhum, para que eles se enriquecessem à custa da fé. Não, a intenção está bem clara aqui, a gente vai analisar a palavra de Deus.
Por que é que eles vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos? Porque então se distribuía para quê? À medida que alguém tinha necessidade. Era para ser distribuído a quem tinha necessidade. Necessidade de fome, necessidade de roupa, necessidade de moradia. Era essa a intenção da igreja primitiva ao receber as doações das pessoas. Era investir no ministério para que a palavra continuasse sendo divulgada, para que pessoas necessitadas fossem alcançadas, não somente com a palavra, porque é muito fácil você dizer para uma pessoa que está com fome, Jesus Cristo te salva, mas se ela está com a barriga vazia, ela muitas vezes não tem nem condições, não é, de que seu cérebro entenda a mensagem da palavra de Deus. Então, era para alimentar os famintos, sim, alimentar aqueles que tinham necessidade, para que também o seu corpo tivesse nutrido e a sua alma pudesse ser alcançada pela palavra, não é? Órfãos, viúvas, necessitados, os que estivessem sem emprego no momento, aqueles que estavam desamparados. Essa era a igreja primitiva. Nós não vemos aqui, né, em momento nenhum, Pedro e João levantando templos em nome de Jesus, né, suntuosos, nem com coisas caras. Não, eles repartiam entre o povo de Deus. Claro que eles se reuniam em alguns lugares, e com a perseguição eles se reuniam em qualquer lugar que fosse possível estar escondido, né, das autoridades romanas e dos religiosos judeus, né, das autoridades religiosas judaicas, até mesmo nos túmulos mais tarde. Porém, né, não quer dizer que eles não pudessem ter um lugar, eles se reuniam em qualquer lugar que estivesse disponível. No templo, porque eram judeus e o templo era um lugar público na época, ou muito nas praças, ou em lugares mais escondidos depois da perseguição, nas casas, eles se reuniam. E, em momento nenhum, eles arrecadavam bens das pessoas em troca de construir templos em nome de Jesus suntuosos, e nem muito menos patrimônios próprios. Isso aqui tem que ficar bem claro na palavra de Deus, né? Porque evangelho é isso. E aí, o que acontece, né? Aqui, né? Eles vinham e depositavam aos pés dos apóstolos. No capítulo 5, tem uma passagem muito interessante, gente. Muito interessante, que a gente vai destacar hoje aqui, nesse estudo do livro de Atos. Duas pessoas, né? Um casal, Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, eles viram ali o que estava acontecendo na igreja primitiva e resolveram vender a sua propriedade também para levar aos apóstolos. Não é? E vamos entender o que aconteceu com eles, porque eles fizeram algo que parecia ser bem positivo, está seguindo exemplos dos outros irmãos, está se preocupando com os necessitados da igreja, mas aconteceu algo aqui que às vezes a gente fica pensando, por que algo tão trágico com duas pessoas, né, para ajudar os necessitados? Mas o problema aqui não foi esse, irmãos. O problema aqui é a mentira. O problema aqui é querer manipular. O problema aqui é querer enganar, né? Se passar por uma coisa que não é, e enganar a Deus. Deus, ele é amor, como a gente já falou aqui no início. Mas Deus, ele é santo. A gente nunca deve pensar que a gente vai negociar com Deus. Com Deus não se negocia. Com Deus se reconhece a sua soberania sobre a nossa vida, se reconhece a sua vontade, a sua santidade, a sua pureza, se reconhece que a gente tem que se afastar daquilo que desagrada a Ele, se afastar do pecado, daquilo que prejudica o próximo, daquilo que nos prejudica, daquilo que destrói os valores de Deus, que destrói a nossa vida, que destrói a vida do nosso próximo, que destrói a nossa saúde, que destrói a nossa comunhão com Deus, não é? É isso que a gente tem que entender, que com Deus não se brinca, com Deus não se negocia, para Deus não se mente. No momento que eles chegaram ali, Pedro, né, é Deus, mas Pedro era um homem que estava ali, temente ao Senhor Jesus, um discípulo de Cristo, né, um apóstolo que estava pregando a palavra de Deus, dando prosseguimento com o evangelho, com a igreja, fundando ali, né, os primórdios da igreja, para que chegasse até nós, os outros apóstolos. Um homem que, sim, havia cometido seus erros, né, como qualquer outro de nós cometeríamos, que uma vez negou a Cristo, mas que se arrependeu, e como qualquer ser humano, né, tem as suas falhas, mas Jesus amava tanto, ele amava tanto a Jesus. Ele falhou, mas ele se arrependeu e estava disposto agora a dar a sua vida para Cristo. Então, no momento que ele estava ali,
né? Ele estava em nome de Jesus ali, em nome de Deus, recebendo aquilo ali para a obra do Senhor. E o que acontece com esse casal? Eles tinham, visivelmente, assim, né? Exteriormente, uma ótima intenção. O problema não estava no que eles fizeram. Mas, na verdade, foi o que Pedro deixou bem claro, vocês nem tinham que fazer isso. Ninguém era obrigado a vender suas propriedades. Ninguém foi induzido a isso. Ninguém foi levado. Pedro deixou muito bem, olha, se vocês mantivessem para vocês, eram de vocês. Ou seja, ninguém pediu nada. Não era nem para fazer, não é obrigado. Deus não está pedindo isso para vocês. Mas no momento que vocês se dispuseram a fazer, tem que fazer com sinceridade. Tem que fazer com verdade. O que aconteceu no coração daqueles homens que eles receberam, daquele homem e daquela mulher, né? Daquele casal, que eles receberam um tão duro castigo. Deus conhece o coração. Deus vai além de onde nós podemos ir, nós seres humanos. O Espírito de Deus, ele conhece o nosso coração. Embora a pessoa possa enganar o mundo, ela possa se mostrar com uma boa intenção, ela possa pregar bem, ela possa fazer boas obras, ela possa, né, falar em nome de Deus, ela possa até manifestar milagres, porque a Bíblia diz que viriam até muitos que fariam milagres no nome de Jesus, mas que um dia Jesus falaria para eles, eu não vos conheço. Então é possível você mexer com a fé das pessoas, ativando a palavra de Deus a ponto até de milagre acontecer, e você, né, e a pessoa que está ali pregando e fazendo, ela mesma não está, não é, realmente dentro daquilo que Deus quer. Se não fosse possível, Jesus não avisaria. E se não fosse possível, não aconteceria isso aqui que a gente está vendo. Qual foi o erro de Ananias e que sua esposa Safira o acompanhou nesse erro? O erro não é que eles, se quisessem, não venderiam e ficariam com a propriedade e Deus continuaria abençoando a vida deles. O erro não foi esse. O erro não foi nem que eles tenham vendido e tenham dado uma parte. Foram eles enganarem, né? Dizerem ali, deixa entender que eles estavam mostrando que estavam dando tudo. Que eles estavam querendo dizer que eles estavam fazendo como os outros. E, na verdade, eles estavam enganando um homem que estava ali pregando a palavra de Deus, estava, né, no nome de Deus. O problema é o engano. Cuidado, irmãos, se tem uma coisa que a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus, mesmo como igreja, mesmo em contato com a igreja, não é que você vai sair julgando todo mundo, não é julgamento, não é humano, mas a gente tem que ter algo muito importante, um dom que mais tarde o apóstolo Paulo disse que é muito importante. Muitas vezes a gente não pede, a gente quer dom de tudo. A gente quer dom para orar e as pessoas serem curadas, a gente quer dom, né, vários dons. A gente quer dom de ter a fé, né, de orar e os problemas serem resolvidos. A gente quer ter o dom de ensinar, a gente quer ter vários dons. Mas você tem um dom que é muito importante para aquele que está liderando um ministério, que está como um ensinador, um líder, que era a posição de Pedro naquela época, né, que Pedro era um líder da igreja primitiva, se chama discernimento, que é algo que o Espírito de Deus dá, se você pedir. Né? Discernimento é fruto de sabedoria. A Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que se lhe é dada. E o discernimento é um dom que vem da sabedoria, oriundo da sabedoria. Quem discerne é porque tem sabedoria. Então, naquele momento, Pedro, o Espírito de Deus deu discernimento a Pedro, porque só o Espírito Santo de Deus poderia sondar o coração daquele casal, daquele homem, depois daquela mulher, e entender que eles estavam tentando manipular. Não é? Eles estavam tentando dizer que eles estavam fazendo uma coisa e convencer que eles estavam fazendo uma coisa, mas por fora, né? Aliás, por dentro, né? Por trás de tudo, a intenção deles era outra. Eles estavam fazendo outra coisa. Eles estavam dando só uma parte. A questão não foi dar uma parte. A questão foi mostrar uma coisa e fazer outra. Vamos ter muito cuidado, gente. Porque, nós estamos no tempo da graça, Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa quando há arrependimento sincero. Deus perdoa quando não há espírito de engano. Deus perdoa quando não há espírito de malícia.
que queira se continuar com o espírito de malícia. Quando a pessoa se equivoca e até tem uma fraqueza, mas que ela se arrepende e ela quer se acertar com Deus, e eles poderiam ter feito isso, ter se arrependido e falado, olha só, perdão, na verdade a gente está te dando só uma parte. Olha, é isso aqui, a gente não quer enganar a Deus, a gente quer fazer isso, isso, isso. Deus teria perdoado. Mas o que acontece? Se Deus permitiu que chegasse até o ponto daquele homem cair ali e morrer, é porque naquele coração havia um espírito que não estava de acordo com o Espírito Santo de Deus. Era um espírito de engano. E isso tem tentado entrar dentro das nossas igrejas. Da nossa, né? Da igreja, porque a igreja é uma. Mas dentro das congregações que fazem parte da igreja, é o joio já entrando no meio do trigo. É o espírito de engano, de várias formas. Nesse caso, foi dizer que tinha vendido a propriedade, estava dando tudo ali, e na verdade eles estavam querendo aparecer, na verdade eles estavam querendo manipular o apóstolo e enganar a Deus, achando que Deus não levaria isso em conta, achando que com Deus se brinca porque ele é misericordioso. Mas um dia a conta chega. Para eles, a conta chegou muito rápido. Para outros, demora um pouco mais. Mas a conta chega. E aí, o que a gente viu aqui? Né? Ouvindo estas palavras, olha, quando Pedro falou, né? Pois assentaste no teu coração esse desígnio. Não mentiste aos homens. Olha, mentira, esse foi o pecado. Não foi a quantidade do que eles estavam dando, nem a qualidade, mas a mentira. Mentiste a Deus. Que responsabilidade. Que problema. Ouvindo estas palavras, Anania caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-o sepultado. Quase 3 horas depois entrou a mulher. Ela não sabia de nada ainda. Olha só. Não sabendo o que ocorrera, versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize-me, vendeste por quanto aquela terra? Pedro deu oportunidade para ela, para que ela falasse a verdade. O que ele perguntou? Você vendeu por quanto aquela terra? Ali, aquela mulher, que ainda não sabia o que tinha ocorrido com o marido, ela podia ter demonstrado temor a Deus, arrependimento de ter combinado com ele uma mentira, né? Temor a Deus e falado, não, olha só, a gente vendeu por isso, a gente quer dar somente essa parte, né? Ou na verdade tinha sido combinado isso, mas eu me arrependo, eu quero ser sincera com Deus, então eu vou deixar tudo aqui. Ou não vou deixar nada, mas eu quero ser sincera com Deus. Porque com Deus não se compra, com Deus se obedece, não se negocia. E aí, ela respondeu, sim, portanto, ela confirmou a mentira do esposo. Quer dizer, ela teve a oportunidade de arrependimento. Queridos, Deus dá a oportunidade de arrependimento a todos os homens. Muitos têm rejeitado a oportunidade de arrependimento. Quando Deus chega a uma sentença, não é? De abrir mão de uma pessoa, a oportunidade de arrependimento veio. Todos nessa terra têm a oportunidade de conhecer o poder de Deus. Têm a oportunidade de se arrepender. Têm a oportunidade de se acertar com o Criador. Todos. Deus sempre dá uma chance. Ainda que seja nos últimos momentos. Só que a diferença é aproveitar esta oportunidade ou não aproveitar. Dizer sim ao Espírito Santo ou tentar enganá-lo, menti-lo. E ninguém pode mentir ao Espírito de Deus. Porque ele conhece todas as coisas. Ele vai além. E ele vai na divisão da sua alma e do seu espírito. Onde ninguém consegue ir. Ele vai lá no profundo do seu pensamento, do meu pensamento. Não é? Então, hoje Deus me dá a oportunidade de rever os meus erros. Deus te dá a oportunidade de rever. Evangelho é isso. Evangelho é bênção. Oh, Deus abençoa, Deus cura. Eu vi isso na minha vida, vi isso na vida do meu esposo, continuo vendo, vejo isso na vida dos irmãos. Vem as lutas do mundo, a gente ora, Deus ouve, Deus abre portas, Deus fecha a porta, Deus dá coisas melhores. E sim, Deus quer abençoar, mas é o centro do Evangelho, não é o que Ele vai te dar. É o que Ele já te deu, a vida. E Ele te oferece a vida eterna. O perdão dos pecados,
A reconciliação com o Criador. É a imagem restaurada de Deus em nós, que a gente deixa se perder. Por que a gente deixa se perder? Porque a gente vive num mundo de corrupção. A gente vive um mundo que tem mentira, que tem engano, que tem um querendo passar por cima do outro para ganhar mais que o outro, que tem um querendo, né, ser mais que o outro, ter poder, tem um querendo roubar a glória de Deus. Essas coisas corrompem a humanidade. E quando a gente se vê no meio disso, muitas vezes respinga em nós, por mais que a gente queira andar justamente, né, ou não, que a gente também tenha lá nossas fraquezas, e que a gente também tenha pisado muito na bola, não é? Mas chega um momento que a gente tem que se acertar diante de Deus, a gente tem que reconhecer isso quando a gente ouve a palavra. Evangelho é isso, é chamar o homem ao arrependimento. Que tipo de arrependimento? É entender, Deus, se eu te desagradei nisso, eu quero consertar. Toda vez que Jesus chamava um discípulo para segui-lo, né? O que ele falava, né? Toma a tua cruz. Aliás, vem e segue. Toma a tua cruz, ele falou mais tarde, né? Então, mas quando ele foi chamar os discípulos, ele falou, vem e segue-me. E depois, mais tarde, ele fala, se vocês querem ser meus discípulos, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. E siga-me. Não é? Tem que negar aquilo que você sabe que vai entristecer a Deus. Isso é evangelho. E o resto? Aí sim, as outras coisas serão acrescentadas. Primeiro eu vou fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É você se isolar do mundo? Não. É você viver com Cristo onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho. Você está sempre lembrando, o que Cristo ensinou a esse respeito? Como Cristo se comportaria? O que Cristo faria? O que Cristo não quer que faça? Como é que Cristo não quer que eu fale? Não é? Eu devo me meter nisso? Eu não devo? Isso aqui suja? Isso aqui é corrupto? Isso aqui não é? E tentar me guardar do mal. Guardar minha boca, guardar meus lábios muitas vezes, porque a nossa boca nos trai, não é? Muitas vezes a gente tem que pensar muito antes de falar, porque a gente fala precipitadamente e ofende o irmão, ofende a Deus também. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Evangelho é sinceridade com Deus, autenticidade. Quando há engano, isso não pode ser vida cristã. Então, aqueles dois ali achavam que eles estavam indo ali receber a bênção e tinham levado ali, queriam enganar, tô dando meu tudo aí, aqui, pra então vocês já, né, Deus, estamos bem com Deus agora, porque a gente, não, Deus não queria nada disso deles, não era isso. Deus queria a inteireza de coração, ainda que eles não levassem nada, levassem só o corpo deles ali, se colocassem à disposição do Senhor, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, me usa para, né, levantar pessoas. Deus estava pedindo, mas eles quiseram vender e trazer valores monetários, só que enganando, trocando bênção com Deus. E não te lembra nada hoje em dia? Você não vê nada parecido? Cuidado com isso. Evangelho não é isso. Evangelho é arrependimento, sim. É todos os dias a gente se arrepender daquilo que a gente, né, deixou a desejar com Deus. É a gente tomar a nossa cruz. É a gente seguir a Cristo. É a gente se espelhar nele. É a gente ver como ele era. É a gente tentar seguir os passos dele. É errar, pedir perdão e olhando sempre o alvo para Cristo, não é? E tentar se apartar da injustiça e do mal. E aí as bênçãos vêm. Porque aí sim, né? Com Cristo é impossível que as bênçãos não nos sigam. Porque onde ele estava havia saúde, onde ele estava havia perseguição também, havia dificuldades, mas havia vitória, havia suprimento, havia resposta, havia milagre. E isso vem acrescentando a experiência com Deus. Ah, mas aí o que aconteceu? Aquela mulher não aproveitou a oportunidade que ela tinha de ali não seguir o marido dela. Ela tinha o marido dela, ela amava, com certeza, deviam, né? Só que o meu amor a Deus tem que ser maior até do que o meu amor a qualquer outra pessoa. Eu posso amar muito alguém, mas desde o momento que essa pessoa vai ofender, né, ao meu Criador, aí não. Acima dessa pessoa está o Senhor. E o próprio Pedro mais tarde fala, mas importa obedecer a Deus do que os homens. Mas importa agradar a Deus. Muitas vezes a gente vai desagradar até alguém que a gente ama em algum momento. Mas eu não posso desagradar aquele que me salvou, aquele que me criou, aquele que deu sua vida por mim, aquele que não me deixa em momento nenhum. Porque não adianta você querer agradar ao ser humano. Porque depois, se você não tiver Deus na sua vida,
Você não vai poder fazer nada por aquele ser humano. Aquele ser humano vai te decepcionar, porque se ele está sendo contra os desígnios de Deus, certamente ele vai te decepcionar mais tarde. Você não vai poder, não é, dar a ele aquele tratamento que você deveria dar se você não estiver bem com Deus, porque você desagradou a Deus por causa dele. Então vale a pena seguir a Cristo. Muitas vezes até deixar de agradar o homem. Muitas vezes a Bíblia fala que seríamos perseguidos até pelos próximos. Mas se você se mantiver fiel ao Criador, aí sim você poderá fazer alguma coisa por alguém que você ama. Nunca negocie a tua comunhão com teu pai. Por nada. Né? Por mais que seja atrativo, nada compensa. Porque mais tarde a bênção não vai te seguir. E se você for fiel mais tarde, por mais que você esteja perdendo no momento, porque a Bíblia diz, né, que a gente é obrigado a perder muitas vezes por Cristo, mas é uma perda aparente, porque quando você perde por Cristo, na verdade você está ganhando. E a Bíblia fala, não tem nenhum que tenha dado um copo sequer de água a um dos pequeninos que não seja recompensado 100 vezes mais nessa terra e na eternidade. Não que a gente vai fazer as coisas por Deus, ser fiel a Deus por interesse dele, não dar nada em troca. É isso não, porque a gente perde a originalidade, a autenticidade. Aí a gente cai nesse espírito de engano que Deus não quer. Mas a gente tem que saber que Deus não é devedor, que Deus tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Então a gente sabe que Ele não vai largar a gente na pior, não vai, em momento nenhum. Mas isso você também tem que estar. Você tem que estar de acordo com Ele. Porque se você não tiver, por mais que Deus queira te abençoar, vai haver uma ruptura que vai pedir a sua bênção, a minha bênção. E o que aconteceu com essa mulher? Deus deu ali uma chance para ela continuar viva, para ela seguir seu caminho, ser abençoada, e ela simplesmente insistiu no engano. E aí teve o quê? A recompensa do erro que ela estava cometendo. Ali diz o seguinte, né, no instante, né, que ela também mentiu, né? Sim, vendi portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles te levarão também. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam morta, levando, sepultaram-na junto ao marido. Gente, sabe o que é mais triste aqui? Nem é a questão dela ter perdido a vida física, o esposo ter perdido sua vida terrena. A questão é aqui, que se essas pessoas morreram nessa condição de engano, de não arrependimento, a gente já sabe a eternidade deles como é que foi. Eles não perderam só a vida física. Eles não perderam só o casamento, a vida terrena. Eles perderam a eternidade. A eternidade com Deus. Isso é o mais triste. O castigo maior não foi eles terem caído ali mortos. O castigo maior foi a morte eterna. A separação eterna de Deus. Porque se não houve arrependimento, o que vai acontecer com essas almas, não é? A gente já sabe. Eles simplesmente não tiveram acesso ao reino eterno de Deus. Porque se eles tivessem se arrependido, a gente vê claramente, eles não teriam expirado, eles teriam sido mortos ali, porque realmente não houve arrependimento. Então não houve salvação eterna para eles. E isso é o mais triste, por um simples acordo de engano. Não entre em acordo com ninguém que queira entrar em desacordo com Deus. Se você vir alguém que esteja tramando contra outro, ou contra as coisas de Deus, aparte-se. Faça como Jó. A Bíblia fala que Jó, ele via o mal de um lado e ele passava pelo outro. Por mais que te ofereçam coisas, muitas vezes você não vai poder abrir a sua boca até para falar, mas você não vai precisar entrar. Ore a Deus, eu não quero entrar em acordo com aquilo que te desagrada. É melhor perder aqui do que perder na eternidade. Eles perderam ambos, aqui e na eternidade. Porque espontaneamente, porque tiveram a chance de dizer que não, né? Tanto ele como ela, e ela até mais, porque ela chegou depois e teve mais tempo para pensar a respeito. Mas perderam a oportunidade, deixaram passar a oportunidade. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, a igreja primitiva,
É uma bênção a gente se espelhar, né, nos exemplos. E a gente está aqui meditando no livro de Atos e se espelhando nos exemplos do início. Porque isso são os fundamentos. A tua casa tem que estar bem fundamentada. Para você fundamentar a sua vida espiritual, você não tem que fundamentar em versículos isolados, né, em coisas humanas, né? É muito bom cantar, louvar, se reunir, orar, tudo isso é importante, mas o fundamento que vai te fazer ficar firme, né, a rocha ali, né, aquela solidez, você vai construir a tua casa na rocha, com firmeza, tá aqui, né, os primeiros passos, os passos de Cristo, os primeiros passos da igreja. É isso que vai fundamentar a tua vida espiritual. Eu louvo a Deus, muitas vezes, por os irmãos quando se reúnem e ficam felizes, e oram, e cantam. Mas eu fico muito preocupada quando eu vejo muito emocionalismo, e muita gente pulando, e muita gente fazendo coisas que eu não vejo na igreja primitiva. E esquecendo do principal, que é como eu devo me comportar como cristão. O que os apóstolos fizeram? Como deve ser o meu caráter? O que é a pregação do evangelho? O que é a intenção de Deus na minha vida? Quando a gente deixa essas coisas de lado, não é? Deixa de olhar para cá, esses exemplos. E a gente acha que se reunir há tempo para tudo, mas a gente só se reúne para bater palmas, para cantar. E eu vejo certas coisas, às vezes, que até fogem do controle, porque eu realmente não vejo embasamento bíblico. Eu fico com muito medo disso. Porque o que nos mantém é a palavra. O que nos fortalece é a palavra. Deus, como eu já falei aqui no início, é palavra. Mas não é palavra somente jogadas ao vento. É palavra para ser posta em prática. Atitude. Porque todas as vezes que Deus falou é para colocar alguma coisa em prática e materializar. Não é? Então, por que ficou isso aqui registrado para nós? Para que a gente observe e viva. Transforme em vida. Não é? Isso é seguir a Cristo. Que bom, tem que ter uma reunião para a gente orar. Oração é fundamental. É bom se reunir e cantar? Eu amo cantar, inclusive eu sou compositora. Eu já compus músicas, gravei CDs, como eu gosto de cantar. E principalmente baseada na palavra de Deus. Fico com muito medo quando eu vejo certas músicas que fogem do contexto bíblico. E por mais que sejam agradáveis aos ouvidos, né, e tenham um ritmo bom, não vai edificar a minha vida com Deus. E às vezes vai até criar certas concepções que estão contra a Bíblia, contra as Escrituras. Aí a gente entra naquilo que a gente tinha falado. Não se negocia aquilo que Deus quer pra gente. Não dá para negociar, por mais que seja atrativo. Então a gente vai continuando aqui. Muitos sinais e prodígios pra gente concluir esse estudo de hoje, que a gente vai continuar no livro de Atos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos, pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos se reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Era um lugar público que eles tinham ali. Era um lugar de fácil acesso. Eles, não, lembrando que no início eram judeus, né? Depois vêm os gentios. E aí a igreja vai se expandindo nas casas, vai se expandindo por todo lado. E por todas as nações de então, do mundo de então. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se entre eles. Porém o povo lhe retributava grande admiração. Olha que coisa tremenda, né? A igreja causava admiração e não escândalo. Isso é muito importante. Você foi chamado não para escandalizar o evangelho. Você e eu fui chamada não para escandalizar. A gente foi chamado para causar admiração. Mas não uma admiração para a gente, porque a gente admirar a nós mesmos não vai levar a nada. Admiração do Deus que está na nossa vida. Entender que, né, se a gente está em determinada situação, porque a gente tem um Deus poderoso. Porque a nossa própria glória não vai fazer diferença na vida de ninguém. E vai ter uma hora que a gente vai errar, que erramos, né? Mas temos que tomar cuidado. Isso não é motivo para a gente achar, eu vou falhar mesmo, então eu vou andar falhando. Não, a gente tem que cuidar, né? Cuidar a todos os momentos. Aí diz aqui também, né? Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se entre eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Crescia-se mais e mais a multidão dos crentes, tantos homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Ah, olha aqui.
Isso é consequência da fidelidade, né? Enquanto o pecado, o engano a Deus traz a morte, né? Sinceridade com Deus, responsabilidade com Deus, vida com Deus, traz a bênção. A bênção segue. Não é isenção de problemas. Problemas vêm. Até porque se não tem problema, a gente não consegue ver a atuação de Deus no problema, né? Aí, o que acontece? Os enfermos pelas ruas eram colocados nos leitos. Até a sombra dos apóstolos passarem. Curava. Por quê? Porque não era dos apóstolos. Era o Espírito de Deus que estava sobre eles, que os seguia. Não era só deles. Não é porque o ser humano em si não pode fazer nada, por mais que eles tenham sido apóstolos, amados. Quem é que cura? É Deus. É Jesus. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando os doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. E mais uma vez aí começa a perseguição, porque isso começa a incomodar as autoridades religiosas da época, mais uma vez, os políticos da época, e mais uma vez os apóstolos são presos no versículo 18, Foram colocados no cárcere novamente. E, infelizmente, ali, né, eles foram presos. Infelizmente, porque foi mais uma oportunidade de Deus mostrar o seu poder e libertá-los. Né? Então, do problema, Deus traz a solução, como sempre. E à noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. E lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Olha só que maravilha saber que eles estavam presos e de repente eles estavam soltos porque o anjo foi enviado. Como o nosso Deus, ele tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com ele. Meu querido, eu não sei o que você está passando agora, o que você está sofrendo, mas eu te digo, Deus tem responsabilidade com você. Não se sinta abandonado se você está passando por uma luta, porque Deus tem responsabilidade se você tem responsabilidade com ele. Eu não digo que Deus vai ter responsabilidade com quem não tem responsabilidade com ele, com quem não se importa com a sua vontade. Mas se você está buscando ele de todo o coração, se você tem responsabilidade, se você quer agradá-lo, se você reconhece suas fraquezas, se você pede perdão, se você quer acertar, se você quer, não é? Conduzir o teu caminho com a sabedoria vinda do alto, do Espírito de Deus, do Criador, você quer andar conforme o propósito do Criador, Deus tem responsabilidade com você. Ele não vai te abandonar nesta sua luta. Ele muitas vezes está esperando um momento para que você entenda qual é a direção que ele está te dando. Porque tudo na nossa vida tem que ser feito da direção de Deus. Deus, ele é justo. E muitas vezes as pessoas vão se destruir porque elas não querem a vontade do Senhor, como aconteceu com Ananias e Safira, que eles se destruíram sozinhos. Na verdade, Deus não os fez morrer. Eles morreram ao achar que estavam enganando a Deus. Não era isso que Deus tinha para eles. Deus deu oportunidade. Deus deu oportunidade. Eles escolheram continuar no engano. Mas você que escolheu não continuar no engano, mas confessar a Deus tudo aquilo que você acha que incomoda ele e que te incomoda, e querer acertar com ele, se você tem responsabilidade com Deus, saiba, Deus está tendo responsabilidade contigo. Deus teve responsabilidade com Pedro. Deus teve responsabilidade com João. Tantas vezes eles foram presos e Deus não deixou eles na mão. Foi lá e a ponto de enviar um anjo abrir, né, a porta dali do cárcere. E eles serem miraculosamente libertos. Porque Deus sabia que eles tinham um propósito de fazer a vontade deles e espalhar o evangelho. Por mais que eles fossem perseguidos, eles podiam se calar, se amedrontar. Aquele Pedro que antes tinha medo, que negou Jesus, agora ele não estava mais se importando com nada. Ele realmente tinha se arrependido de ter negado Jesus e agora ele não estava nem aí. Podia perseguir, podia prender, podia ameaçar de morte. Nem parece a mesma pessoa, não é? Que teve medo de ser confundido com o discípulo de Cristo. E agora, o que Deus faz por ele? Porque ele assume a sua responsabilidade, a sua identidade cristã. Deus manda anjo e abre cárcere. E Deus vai mandar anjo aí na sua vida e abrir cárceres que às vezes você acha que não tem mais como abrir. Porque você se sente preso. Deus não te quer preso. Mas Deus precisa que você tenha o discernimento para saber que atitude você tem que ser tomada na sua vida para que você seja livre.
Comece a buscar. Deus, ele dá discernimento, como eu já falei aqui. Peça a Deus discernimento. Ele tem muito interesse que você entenda a vontade dele. Peça a Deus sabedoria, sabe? Porque ele vai te livrar desse momento aí difícil. Os discípulos vinham os enfermos e eram curados. Qual é a diferença deles? Será que Deus quer me ver doente? Será que Deus quer me ver sofrendo? Será que Deus quer me ver chorando, gemendo, padecendo com necessidade? Não. Ainda que venham essas provações como vieram sobre as vidas dos discípulos, o Senhor sempre viu um socorro. Então, porque eles tinham responsabilidade, você tem responsabilidade com Deus. Você está com necessidade agora, apresenta a Deus a sua necessidade, porque ele vai abrir a porta. Isso vem por por ser acrescentado. Teve responsabilidade com Deus? Deus acrescenta. E Deus está acrescentando hoje. Deus vai acrescentar resposta na sua vida. Deus vai acrescentar libertação. Deus vai acrescentar cura. Você que está aí agora, que está sentindo muito debilitado. Esses dias nós tivemos um resfriado forte. E assim, parecia que não ia conseguir levantar. Mas estou aqui hoje, olha, e foi rápido. Por quê? Porque o Senhor, ele dá sabedoria. Ele dá sabedoria e ele vai curando. Ele usa as coisas que ele bota na natureza também para nos abençoar, a tua alimentação. Ele usa as plantas que ele colocou na natureza. Isso não é pecado, não. Deus dá sabedoria, ele colocou para nós usarmos. Deus dá sabedoria aos médicos. Deus dá sabedoria. E quando não tem mais a medicina, que não tem mais nada para fazer, e quando não tem mais, né, aquelas remédios naturais, mas não estão mais dando jeito, aí vem o espiritual mesmo. Deus entra ali onde não tem mais jeito. E tem jeito. Tem jeito. Porque ele cura, né? E ele está te curando. Se você hoje está se sentindo doente aí, comece a orar. Deus vai te curar. Ele vai te curar, ele vai te restaurar, né? Se você está se sentindo agora precisando de algo, de um socorro, aquela porta que você precisa, Deus vai abrir para que você possa honrar os seus compromissos. Não precisa trocar nada com Deus, não. Não precisa ficar oferecendo, toma lá da cá, eu te dou tanto. Não, Deus não quer isso. Quando você fizer, você vai fazer de coração. Para você abençoar, sim, a obra de Deus, aí está. Mas não porque você quer trocar com Deus, como Ananias e Safira. Não. Porque você quis por amor. É diferente. Porque você quis ajudar teu próximo. É outra história. Não, Deus não está te pedindo nada em troca. Ele só quer que você ore e creia. A tua gratidão, depois você demonstra como você quiser. Aí sim, seja grato. Abençoe alguém. Mas não pense que vai comprar a Deus. Você não vai. O que ele quer de você é fé e sinceridade com ele, né? Então, meus queridos, vamos continuar meditando no livro de Atos. Nós hoje aqui já estamos há 1 hora aqui, né? Meditando nessa palavra maravilhosa. Que Deus, ele nos deixa aqui tanta coisa. Se der, dá pra gente ficar aqui uma tarde inteira falando do livro de Atos. Só que a gente não vai fazer isso para não ser cansativo, mas tem muita coisa linda aqui para a gente observar. A gente parou aqui no capítulo 5, a gente vai estar voltando, porque a gente vai conhecer um homem o primeiro mártir, no nosso próximo estudo, na próxima oportunidade, a gente vai estar conhecendo aquele primeiro mártir da igreja primitiva, mas que ele ganhou, parecia que ele estava perdendo, mas ele ganhou uma coisa inigualável. E foi o primeiro a ver a Cristo, né, ali no momento de dificuldade, né, no momento de muita luta, vê-lo assim, à direita do Pai, de uma forma que ele nem sentiu a luta que ele estava passando, né? A gente vai conhecer essa pessoa, esse servo de Deus na próxima pregação que a gente vai estar fazendo aqui no livro de Atos. A gente vai ficar por aqui, né, em Pedro e João, não se calando, saindo do cárcere, indo para o meio do povo, pregando de novo, né? E sendo mais uma vez reprimido, porque o diabo sempre vai levantar, ele sempre vai se levantar de alguma forma para reprimir, mas não se pode calar aquele que está cheio do Espírito Santo, não se cala, né? Não se cala aquele que está cheio do Espírito Santo. Às vezes cala até a boca, mas não cala a vida. Às vezes cala até as palavras, mas não cala os exemplos. Às vezes cala tudo, mas não cala a fé e a continuação da obra de Deus naquela vida.
né? E Deus vai continuar obrando e operando na sua vida. Ele também quer fazer grandes coisas. Ele quer te abençoar. Nessa tarde, eu tenho certeza que você está recebendo a bênção de Deus aí. Você que quer ser igreja, talvez você ainda não seja igreja. Eu não falo para você vir para uma igreja, eu falo para você ser igreja. E se você quiser se unir ao nosso ministério para ser igreja, porque a igreja se é, a igreja não se vai, e você se une ao ministério para que você se una à igreja e esteja trabalhando como igreja, no corpo que é a igreja, porque nós somos o corpo e precisamos um dos outros, não podemos andar sozinhos, né? Se você quer se unir, se você quer também colaborar, se você quer estar orando, se você quer estar entrando em contato, tá aí, você pode estar escrevendo aí no canal, debaixo desse vídeo, você pode estar entrando em contato aí pelo Facebook, ou se quiser nos visitar, se você quiser, né, de alguma forma estar participando, aprendendo mais, né, e também compartilhando as tuas experiências, os teus testemunhos, entre em contato conosco, né? Eu creio que Deus, nessa tarde, Ele está com seus ouvidos atentos à tua oração, como está atento à minha. Ele não nos colocou aqui à toa, como Ele nunca faz nada sem propósito, porque Deus é sábio, é Criador, Ele é o arquiteto do universo, né? O arquiteto do universo falando aqui dentro da Bíblia, porque, claro, Ele criou o universo, Ele planejou tudo isso. Eu estou dentro das Escrituras com este termo, né? Ele até lançou a pedra fundamental, né, que foi Cristo ali, que é o nosso exemplo. Então, queridos, Deus ele não faz nada sem propósito. Deus tem um propósito de você estar hoje assistindo esse vídeo. E Ele tem um propósito que você esteja ouvindo essas palavras. E Ele hoje está com seus ouvidos atentos para a tua oração. A gente vai orar agora. E você vai orar. Mas você vai orar com fé. Você vai orar com sinceridade e inteireza de coração. E você vai orar querendo ter responsabilidade com Deus. Porque Ele vai te ouvir. E Ele vai se manifestar. Porque Deus reage à nossa ação. Quando você age em direção a Deus, Deus reage em direção a você. Amém? A sua fé, assim sempre foi e assim sempre será. Vamos orar então? Nosso Pai, nosso Rei, muito obrigada por essa tarde, meu Pai. Muito obrigada por essa transmissão. Os irmãos que estão aí do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra. Senhor, eu fico feliz, Senhor, de estar aqui nessa tarde transmitindo a Tua palavra com muita responsabilidade, temor e tremor, Senhor. Porque é o Senhor, não é de qualquer um que a gente está falando. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor opere, que o Senhor complete, que o Teu Espírito fale o que eu não pude falar. Sonda este coração agora, traga resposta para essa pessoa que está te apresentando uma causa, que está te apresentando algo, Senhor, um pedido de perdão, que está te apresentando uma necessidade, que está te apresentando uma necessidade de conserto, que está te apresentando, Senhor, uma necessidade na família, que está te apresentando uma necessidade de cura no seu corpo físico, espírito, da sua vida espiritual, das suas emoções, ou mesmo que está te agradecendo pelas bênçãos, Senhor. Oh, Deus, derrama agora da tua bênção sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cura, liberta. Senhor, faz o teu milagre, Pai, para a glória do teu nome, porque o teu prazer é abençoar. Nós queremos nos colocar humildemente diante de ti, porque a gente não tem nada para te oferecer, mas, Senhor, a gente está aqui para receber aquilo que o Senhor tem a nos oferecer e te pedir um coração mais limpo, um coração mais ligado a ti, porque só o Senhor pode nos dar isso, Senhor. Que o teu perdão venha sobre as nossas vidas, que a tua misericórdia esteja sobre nós, que a tua palavra esteja dentro do nosso coração para não pecarmos contra ti. Senhor, cura agora esses irmãozinhos, nossos missionários, nossos obreiros, que nesse momento se encontram acamados, Senhor. Tanta virose aí, Senhor, nesse mundo, nessas últimas semanas. Dengue, Senhor, Covid. Mas, Senhor, maior que tudo isso, Senhor, é o Cristo que morreu na cruz e nos deu a saúde através das suas pisaduras que fomos sarados, como diz em Isaías 53. Recebam agora a cura, o restabelecimento no seu corpo físico, espiritual. Receba a cura agora, que Deus tem para dar. Em qualquer enfermidade que seja, Senhor, que eles recebam agora, que nós recebamos agora, que cada célula do nosso corpo glorifique o teu nome, Senhor. Que nós tenhamos força, Senhor, vinda do teu Espírito, mesmo Espírito que deu força a Sansão, que deu força a Davi, e que deu força a Cristo, e que dá força a nós, Senhor. Porque é a vida de Cristo em nós, Senhor. Em nome de Jesus nós recebemos agora, pedimos agora que se manifeste, Senhor.
que se manifeste a palavra viva nos nossos corpos, nas nossas vidas, abrindo portas, Senhor, fechando, Senhor, sepulturas, fechando, Senhor, buracos, Senhor, armadilhas, em nome de Jesus, aplacando ira, Pai, contra essas vidas, contra as nossas vidas, cobrindo-nos com o sangue de Jesus agora, Senhor, e cada pessoa que entrou nessa live, e que, Senhor, venha, Senhor, receber uma resposta Tua e ver que o Senhor está ouvindo, Pai, que o Senhor não está com a mão fechada, encolhida, mas está com a mão estendida, nem com o ouvido tapado, mas está com o ouvido aberto para nos ouvir, para a honra e glória do Teu nome, para que o Seu nome seja glorificado e, Senhor, seja manifesto entre nós. Numa terra de tanta maldade, existe o amor de Deus nas nossas vidas. O Criador está presente para aqueles que querem que Ele esteja. Senhor, que agradecemos agora que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Completa a Tua obra, Senhor, agora, Senhor, nessa vida, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que o Ministério de Cristo, Senhor, receba, Senhor, da Tua bênção para transmitir a bênção a muitos ainda, Senhor. E a salvação, Pai, que muitos tenham o conhecimento da salvação em Ti, para que possam, Senhor, desfrutar dessas bênçãos, Pai. Assim, Senhor, como nós também, em nome de Jesus, sejamos abençoados pelo poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Deus nos abençoe, que o Senhor te dê uma semana de contato com Ele, uma semana de vitória, uma semana que venha fazer a diferença, que você venha falar assim, essa semana foi diferente, que você tenha experiência com Deus, mas experiência mesmo, né? Não tema diante daquilo que vier, porque quando vem algo, né, a gente, mas meu Deus, veio a dificuldade, porque vem a experiência e vem a vitória. Que você tenha experiência com Deus e você possa contar. Depois não esquece de passar aqui para contar, não. Né? De passar aí nos comentários, de entrar em contato conosco. Que o Senhor te abençoe, que seja uma semana guiada pelo Espírito de Deus na sua vida. Não deixe Ele de fora nunca, porque Ele quer guiar e Ele vai te guiar. Se você deixar Ele dentro da sua vida, Ele vai guiar e você vai ver. Você pode ter certeza disso. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém? E que o Senhor sobre ti estenda a sua bênção sobre a tua casa e tua família. Amém? E a gente se vê aqui no domingo que vem, Ministério de Cristo. Entre em contato conosco, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda. Ouça as pregações em espanhol, em português. É tudo dentro da palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo, porque não tem coisa melhor. Que o Senhor te abençoe nessa semana, amém? Até o próximo domingo. A paz, irmãos que estão aí conosco na live. Um grande abraço a todos. Deus abençoe até domingo que vem. A gente vai estar aqui, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por tudo, abençoando. E aí, o pastor Marcelo vai estar aqui com vocês. Hoje ele está aqui ouvindo. Só está com a voz, que não tá legal a voz ainda. Mas ele vai estar voltando e pregando mais ainda, mais do que prega. Em nome de Jesus. Um grande abraço, a paz de Cristo, e eu me despeço de vocês na paz de Deus, amém? Um grande abraço, um beijo para todos. O Espírito Santo, que o Senhor os abençoe. Até domingo que vem. Tchau, tchau, a paz. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.